Bom, a partir de agora a gente está gravando, tá? Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Beleza. Sim. Deixa eu só arrumar ele aqui para ficar melhor. Pronto. Bom, então, em relação a algumas questões que eu pensei. Depois que a gente teve aula semana passada, eu repensei a prova, o que cair, né? E aí eu dividi e mandei para vocês. Então, o pessoal da enfermagem pode achar que a gente... Enfim, o que eu quero dizer? Como o pessoal da enfermagem tem que ter aula de reprodutor tanto na anatomia quanto na fisiologia, eu juntei tudo numa coisa só. Porque eu acho que fica muito mais fácil para estudar por conta dessa mudança nossa, tá? Então, não se assustem. Para sexta-feira, anatomia da enfermagem, eu estou pensando em alguma estratégia. Depois, até sexta-feira, a gente vai ter isso pronto, tá? Não é nada uau, mas eu estou pensando numa estratégia, conversei com a Denise hoje, eu vou tentar fazer um olhar mais prático online. Vamos ver se eu consigo. Então, é por este motivo que eu quero que vocês entendam que os slides da fisiologia de reprodutor masculino e feminino serão os mesmos, assim como a aula gravada, para anatomia, tá? Não faz sentido eu gravar 2 vezes coisas semelhantes. Bom, então, aqui em relação ao reprodutor, né, o que eu mostrei para vocês é que as dúvidas que vocês tiverem em relação a espermiogênese, que eu expliquei, ovogênese, está no reprodutor masculino. Então, é só rever a aula na hora que tiver dúvida, tá? Então, e também aqui na gravação eu falei um pouco para vocês sobre a parte evolutiva, né? O que diferencia o ser humano. Nós humanos, a gente gasta muito tempo para deixar o filho num estágio de independência, diferente dos outros animais. Eles adquirem uma independência muito rápida. E por que isso, né? As condições evolutivas do homem em relação a um convívio em sociedade, o gasto energético vai mais para a cabeça. Tem gente aqui. Ana Beatriz entrando. O gasto energético vai mais para a cabeça, a gente passou a ter a medicina a nosso favor. N questões fizeram com que a gente tivesse mais tempo conduzido à prole. Em relação a seres humanos, em outras épocas, eles com certeza deixavam o filho mais rápido, independente deles, né? E nós temos que repensar isso cada vez mais tempo com o filho, mais dependência. Isso é bem complexo, tá? Então, para mostrar que numa aula de fisiologia, a gente leva esse questionamento de uma forma de não somente saúde pública, mas também reflexão de estilo de vida, de condução de vida enquanto sociedade. Bom, aqui, né, nesse slide, eu tentei mostrar para vocês a parte de anatomia, né? E nessas questões anatômicas, eu fui colocando para vocês nome. Então, por exemplo, aqui a gente tem o útero, parede do endométrio, aqui a gente tem a cavidade do endométrio, aqui a gente tem o fórnice ou cérvix do útero, e ao mesmo tempo aqui fórnice da vagina. Aqui é a vagina, né? Olha como ela é comprida. Todo buraco se chama ósteo, então o ósteo da vagina, diferente do ósteo da uretra, que está aqui, né? Aqui a gente tem os lábios menores, os lábios maiores e o monte púbico, ou os pelos, né? Para que servem os pelos? Olha como eles adquirem um tamanho, para impedir com que bactérias, né, corpos estranhos, entrem aqui, porque é uma região muito úmida e propícia à proliferação, à infecção, etc. Né? Então, por isso que os pelos não deveriam ser raspados. Ah, professora, mas nos tempos de hoje? Nos tempos de hoje a gente tem sabonete, a gente tem higiene, né? Ou higienização melhor. Então, obviamente que as mulheres podem fazer o que fazem, tá? Índio, por exemplo, não usa sabonete, porque o excesso dele também prejudica a pele.
Bem? Bom, então o ovário dá para ver, tá aqui, né? A tuba uterina dá para ver, também tá aqui. E o útero e a vagina já vimos. O que a gente consegue ver aqui também? Clitóris, né? Que até brinquei com vocês, mas é muito importante, apesar de ser uma sala muito, acho que 90%, uns 80% feminina, né? O clitóris está aqui, que é o pênis que não deu certo, porque é o pênis que não cresceu, né? Então, a mulher, assim como o homem, o orgasmo é pelo pênis. Então, a mulher tem orgasmo por aqui. Então, se o homem não estimula essa região, a mulher não vai ter orgasmo. Certo? Alguém falou? Bom, aqui uns slides mais bonitos, né, que eu consegui de um livro para vocês. Gente, tira o áudio, quem está com família por perto. Aqui, então, a gente consegue ver melhor o ovário. Aqui, essa parte são as fímbrias, tá? Aqui, ó, são as fímbrias. Aqui, a tuba uterina, tá? Essa região aqui, a tuba uterina. Vocês viram que eu tô mais chique hoje, né? Fiquei fuçando aqui. A parede do endométrio, aqui, tá? É onde a mulher menstrua, né? Porque resseca essa parte, ela vai morrer, essa pele, se ela não teve a fecundação. Então, aí, obviamente, aqui tá lotado de vaso sanguíneo, por isso que a mulher menstrua, tá bem? E perde tudo isso daqui. O que mais? Vamos lá para o próximo slide. Aqui, né, regiões agora mais íntimas que não dava para ver antes. Então, isso daqui, tá? Que tá aqui no slide, nesse slide, é o bulbo do vestíbulo e aqui é a glândula do vestíbulo. Esse bulbo, quando estimulado, faz com que a mulher tenha secreção, que é o que vai lubrificar a vagina. Essa lubrificação é super importante. Por quê? Porque imaginem quando entra o pênis, se a mulher, por isso que tem o estupro, né? E aí se detecta numa avaliação se a mulher realmente foi estuprada. É porque ela está numa situação angustiante que ela não teve prazer. Então ela não lubrificou. Então, aí o corpo delito vai ver que machucou. O pênis entrou e foi tendo contato, atrito com a pele. Então, lesiona essa região, tá? Então, por isso que é muito importante essa secreção. Além disso, lembra que eu brinco com vocês, aqui é o clitóris, tá? Então, a saída do orgasmo é por aqui. É uma glândula, aqui se chama glande, inclusive. Essa região aqui, ela vai inchar. Por quê? Lembra do pênis, corpo esponjoso, corpo cavernoso. É o quê? Irrigação de sangue. Aqui também vai ficar inchado porque vai ter bastante irrigação sanguínea, tá bem? Então, tudo isso já falei, tudo que eu falei está escrito aí. Bom, aí quanto aos estágios da menina quando ela entra na adolescência, na puberdade. Então, são 5 estágios, né? Então, o primeiro deles é chamado de telarca, que é quando a mulher começa a desenvolver as mamas. Antes disso, esse estágio 1, o tórax, essa região das mamas da menina, é igual dos meninos, não tem o que mudar. Depois, quando vai entrando no processo de telarca, ela começa a produzir mais estradiol. Estradiol é o hormônio que vai gerar o estrógeno, que é o que vai dar uma pele boa para a mulher. As mulheres obesas, elas têm maior produção de estrógeno, tá? O de estrogênio. Consequentemente, por isso que a obesa ela tem uma pele mais bonita ainda, tá? Porque ele é sedoso. Além disso, ele vai ter outras funções que mais para frente eu falo, para eu não atrapalhar aqui meu pensamento. Bom, então, quando a mulher começa a desenvolver os pelos, então ela entra na pubarca, tá? E aí, então, começa o diâmetro da auréola, a mama, ela começa, então, a crescer. E aí vai mudando de estágio, né? Eu tinha uma tia que era enfermeira, ela morreu, e ela brincava que a gente começa com limão, por isso que eu falei isso na gravação, eu nunca mais esqueci.
depois a gente passa aí para um mamão, papaya, né? E depois a gente passa para o que cada uma quiser, né? Então pode ser um abacaxi e outras pode ser algo maior ainda, tá bem? Mas só para mostrar que a gente realmente vai se desenvolvendo. O último estágio de desenvolvimento, a mulher já vai ter os pelos púbicos e da axila todos já bem desenvolvidos, bem feitos. E é por isso, então, que ela entra num processo de ter que fazer a depilação. Porque como é em forma de triângulo, quando ela põe uma calcinha, uma tanga, essa região vai aparecer, tá? Olha, já temos 34. Geraldo entrou, ó. Que milagre. E a menarca, tá? Ela vai ocorrer 2 anos depois da telarca e 10 meses antes da ovulação. Então, a menarca não tem ovulação. É um sangramento que a menina tem, tá bem? Porque ela tá tendo aí umas oscilações hormonais. Então, vai começar a ter uma privação hormonal. Por isso que ainda não tem, como fala, não tem ainda a ovulação, tá? Qualquer coisa vocês me interrompem. Ciclo menstrual, que gera muita dúvida, né? Até deixei aqui um quadro de um livro que eu busquei e tem uma continha aqui para a mulher saber quando ela está ovulando, né? Mas que isso não sirva. Tem mais gente entrando, Mariana. Mas que. Boa noite. Geraldo? Sim, Laura, boa noite. Boa noite, que milagre, hein? Você entrou? Boa noite a todos. Eu já comecei a aula, tá? Se tiver muito barulho aí, você desativa o teu som. Tudo bem. Bom, aí aqui em relação ao ciclo menstrual, eu deixei esse clássico ciclo, tá bem? Porque uma menstruação, a média da normal é em torno de 28 dias. Então é por isso que uma mulher, ela nunca menstrua todo dia primeiro, por exemplo. Não, vai ser dia primeiro, depois ela vai para o dia 29 do mês anterior, e assim vai sempre caindo, né? Tem mulheres que menstruam a cada 40 dias, e isso é considerado normal se não tiver outro agravamento, tá? Uma mulher infértil, ela vai ter irregularidade do ciclo por longos anos. Então, é por isso que a gente tem que ir ao ginecologista anualmente, para várias situações, tá bem? Então, é muito importante que uma mulher menstrue. Aí vocês podem perguntar assim para mim, mas professora, e a menina, a mulher que toma anticoncepcional, daquele ininterrupto, para ela não menstruar? É uma opção, não tem problema, tá? Ah, é um querer dela? 50% dos médicos vão dizer que não tem problema e 50% vai dizer que tem. Qual é a diferença? Esse anticoncepcional, ele vai ter uma quantidade menor de hormônio, tá? Então, é bastante discutido isso. Eu não sou contra, tá? Eu, Laura, não tomo anticoncepcional, tá bem? Mas eu não sou contra. Eu gosto das coisas meio naturais. Bom, em relação aqui, a gente deixou uma menstruação de 6 dias. A média geral é 4 a 5, da grande maioria das pessoas. Então, olha a equação. Vamos seguir essa, tá? 6 dias, então aqui, x é 6. 6 menos 14, porque esse ciclo é de 28 dias, vai dar 8. Então, contando aqui, no 8º dia, que vai ser o 14º, ela está no seu período de ovulação. E aí se conta 2 a 3 dias antes e 2 a 3 dias depois, tá? Por isso que a gente tem essa parte aqui de período de ovulação. Quando, naturalmente, sem eu ficar vendo tudo isso, quando eu sei que eu estou ovulando, professora? Quando sai aquele gel branco de dentro da gente, tá? Aquilo é ovulação. É verdade que quando sai é porque já está reduzindo? Sim, não sei se vocês trabalham com ginecologistas, né? Mas uma mulher que ovula, a produção daquilo parece uma máquina de alta produção. Aquilo não para de produzir. E por que aquilo acontece? Quando o espermatozoide bate ali, o espermatozoide não sai, ele vai entrar.
Então, é por isso que é muito importante, tá? Bom, então, dúvidas aqui, se vocês quiserem perguntar. Quanto que eu perco de sangue numa menstruação? Ah, eu tenho hemorragia. Se tá tendo hemorragia, tem que correr para o médico, tá? Uma menstruação vai perder de 30 a 80 miligramas. Nada mais além disso. Ah, é normal sair, parece uma pele, é normal sair bolota? Sim, é um coágulo que aconteceu, tá bem? E é claro que o ciclo vai reduzindo à medida que a mulher envelhece e que ela vai estar próxima da menopausa. Ok? Então, aqui dentro, né, dentro do ovário, acontece a ovulação. Aí, vocês se lembram na ovogênese que eu falei para vocês? A mulher, ela tem, os óvulos dela tem a idade dela, porque ela nasce com todos eles, e no final da ovogênese, a gente tem um ovo no tamanho ideal para ser fecundado, e os outros 3 são muito pequenos. Esses são os folículos, que a gente chama de corpúsculos, né? Esses são os folículos, então eles estão aqui, ó. O que que eles vão fazer? Eles vão nutrir o óvulo grande, tá? E eles vão se doar aqui, ó, eles se doam. Então se torna o folículo secundário, onde o óvulo vai ficar dentro dele sendo nutrido, e aí então ele amadurece por conta dos hormônios, e aí depois o hormônio luteinizante vai aumentar em quantidade para que o óvulo seja expelido. Quando ele é expelido, ele vai lá para a parte da fímbria, né? Ali no início da tubo-uterina, tá? E aí, então, o ovário ele tem várias funções, como eu deixei todas aqui para vocês, tá bem? Uma delas é isso que eu acabei de falar, de expelir o óvulo, né? E a outra é preparar o endométrio para que fique fácil depois do blastocisto cavar lá. E se a mulher fecundar, a quantidade de estrógeno e progesterona tem que se manter alta, ela não pode cair, tá bem? Então, é mais uma função que o ovário vai fazer. Ah, não fecundou o óvulo? Não. Então, o estrógeno e progesterona vão cair. E aí, então, vai descamar, porque vai morrer a parede do endométrio. É muito chique, né, gente? É muito legal. Regulação hormonal, né? Então, a hipófise, que é a nossa próxima aula de segunda-feira, tá? Uma aula bem difícil, eu acho bem difícil. A hipófise, ela libera, né, o folículo estimulante e o luteinizante, e eles liberam, o folículo estimulante libera principalmente o estrógeno, e o luteinizante, Alex entrou, que milagre! Ó, belezão, tudo bom? Tudo bem, tudo bom aí? Joia. E o luteinizante libera a progesterona principalmente, né? Esses dois hormônios, eles fazem... Oi, Érica, você queria falar alguma coisa? Só uma piadinha. Pode falar. Os Alex entraram hoje porque é sistema reprodutor feminino. Pode ser, pode ser. Mas eu não posso falar besteira porque ele tá em casa e a mulher dele vai escutar e aí vai fazer ele sair da faculdade. Bom, aí continuando aqui, né? O estrógeno, tá vendo? O estrógeno, ele vem aqui, ó, e ele faz com que, então, seja liberado um neurotransmissor. Peraí, deixa eu desativar esse ser humano. Pronto. Ele vai desativar o neurotransmissor, tá? Perdão, ele vai liberar, me desculpa, ele vai liberar o neurotransmissor inibitório. Quem? A dopamina e o GABA. Tá bem? Por que inibitório? Porque eles têm, então, que inibir a produção de hormônios, tá bem? Para que o hipotálamo, então, comece a liberar os gonadotróficos. Tá aqui, ó. Liberou os gonadotróficos, aí, então, a menina entrou na adolescência. Vou repetir, tá, gente? Então, eu já sei quando o negócio é difícil. Deixa eu desativar o som aqui. Pronto. Alex, desativa o teu som, não ativa de novo. Ai, gente, ele nunca entra quando entra e dá trabalho. Ai, meu Santo Antônio. Esse homem cheio de filha.
Deixa eu desativar o geral também. Então, vou repetir. Então, quando a menina, né, ela vai entrar na adolescência, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter uma maior quantidade de estrógeno sendo feito. Onde eles são feitos? Estrógeno e progesterona. Onde eles são feitos? Lá na hipófise. O que ela faz? O folículo estimulante luteinizante, tá? E aí, então, o folículo estimulante vai fazer mais estrógeno. Isso faz com que o estrógeno peça para ser liberado neurotransmissores inibitórios. De quê? De dopamina e de GABA. Porque quando são liberados eles, o que eles vão fazer? Eles vão estimular o hipotálamo a liberar a produção dos hormônios gonadotrópicos, mostrando que a menina entrou na adolescência. Tá? Tem mais gente aqui. Fernanda. Bom, então, entrou na adolescência, tá? Isso é um ponto. Então, se ela entrou na adolescência, ela vai começar, então, a ovulação, né? Então, o que esses hormônios vão fazer? O gonadotrópico, em alta quantidade, ele vai estimular maior produção dos hormônios sexuais femininos, folículo estimulante luteinizante. Então, aí começa um ciclo de maturidade de uma mulher. Tá bem? 16 horas antes da ovulação, o que vai acontecer? Todo mês, tá? O estrógeno vai lá e pede para o GABA e a dopamina ser liberada. GABA e dopamina são neurotransmissores inibitórios. Então, libera eles e aí começa o ciclo todo de novo, tá? Os gonadotrópicos são liberados para que a hipófise produza e libere folículo estimulante luteinizante. Eles são responsáveis por mandar para o ovário o estrógeno e a progesterona. Entenderam? Ai, Jesus. Ô, Laura. Oi, amor. Você falou que os hormônios têm que continuarem crescendo quando continuarem aumentando. Aumentados quando a mulher está grávida. Isso. E se por acaso, vamos supor, diminuir na gestação, corre o risco de ter um aborto? Ou não? Sim. Não pode diminuir. Né? Não pode. Érica, adoro quando você faz essa cara. Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. A partir do que a Letícia falou, o que levaria esses hormônios a diminuírem durante a gestação? Não diminui, tá? Mas o que levaria, não sei te explicar. Porque daí teria que ver o caso da mulher. Questões de irregularidade hormonal, complicações de hipófise, hipotálamo, uma questão neurológica, isso pode acontecer, tá bem? De resto, dificilmente aconteceria. Uma doida que toma algum remédio, tá? Então, assim, geralmente é adquirido, geralmente é a mulher que vai provocar essa situação. Patológico, se ela tiver um problema neurológico, que envolva produção de hormônio, que é hipotálamo e hipófise. Certo? Obrigada. Bom, então, vou repetir de novo. Aqui eu coloquei duas situações. Vamos esquecer, neste momento, a adolescência, tá? Então, a menina já é madura, já menstrua, já tá mais velha. Então, todo mês, o que vai acontecer? O estrógeno, ele aumenta em quantidade. Quando? Quando a mulher está fecundada, quando o óvulo é liberado. Automaticamente, quando o óvulo é liberado, o estrógeno aumenta, porque é ele que vai ajudar nessa liberação. E o luteinizante também, tá? A progesterona também aumenta. Mas nesse momento a gente só está falando do estrógeno. O estrógeno é responsável por liberar neurotransmissores inibitórios, que se chama dopamina e GABA. A dopamina e o GABA, quando eles são liberados, eles vão bater lá no hipotálamo. E o hipotálamo, então, entende que ele tem que liberar um hormônio chamado gonadotrópico. Este hormônio é responsável por manter estrógeno e progesterona elevado. Tá? Só que antes ele passa por um trajeto. Gonadotrópico aumenta lá no hipotálamo
que então é um comando para que a hipófise produza mais folículo estimulante e luteinizante. E o folículo estimulante, ele vai produzir o estrógeno e o luteinizante vai produzir a progesterona. Tá? Então, isso aqui, ó, é um ciclo que acontece, certo? Consegui ser um pouquinho mais clara? Érica? Mas esse primeiro estrógeno que está lá na corrente sanguínea, no caso que vai para o hipotálamo, da onde que ele saiu? Ele saiu daqui. Eu não entendi tudo, perdão. Ele veio de onde? Ele está na corrente sanguínea do ciclo anterior? Não. O ciclo anterior, se a mulher menstruou, ele morreu, ele acabou. Tá? Então, porque se é o aumento dele que vai fazer lá no hipotálamo, que vai liberar os hormônios para a produção do estrógeno e da progesterona, da onde que saiu ele lá no começo? Lá do ovário, eu entendi agora. É isso que eu não dá para entender. Perfeito. Lá do ovário, tá? Quando começa o processo, o ovário ele tem também essa capacidade de estimular ele, né? E aí, para ele se manter elevado, ele precisa desse ciclo. Entendi. Beleza? Eu ia falar alguma coisa, mas se eu lembrar eu falo, esqueci. Bom, aí, deixa eu ver só... 2 horas... Laura. Oi, pode falar. O pico de LH também ajuda na liberação do óvulo. De óvulo, é isso que eu ia falar agora, tá? Aí, Tá o LH, 2 horas antes, eu não tô conseguindo ver aqui. Aqui, ó, peraí. Aqui eu teria mais um negocinho, mas não tô conseguindo fazer ele chegar. Bom, vocês estão vendo essa figura aqui, né? Ela é real, tá? Então, aqui eu tenho o ovário e aqui eu tenho o folículo expelindo aqui o óvulo. Esse amarelinho é o óvulo, tá? Quando chega nessa fase, é porque 2 horas antes dele ser expelido, o luteinizante aumentou absurdamente. Ele chegou ao seu pico, tá? De quantidade. E é isso que faz, então, com que o óvulo, né, seja liberado. Isso é um ponto. Porém, o folículo estimulante, ele também vai ajudar nesse processo. Por quê? Porque ele vai ajudar aqui nessa fase dos folículos, para que eles amadureçam. Eles amadurecendo, eles também vão ajudar nessa expulsão. Certo? Beleza? Existem patologias? Sim, até deixei aqui para vocês grifado, tá? Se a pessoa tem pouca produção de folículo estimulante, ela não vai conseguir ovular, então ela é uma pessoa infértil. Nível excessivo, a menina vai ter uma puberdade precoce, né? E ela vai ter uma má formação, aí o ovário não vai dar conta da produção mensal de estimulação e maturação do óvulo. Tá bem? Luteinizante excessivo dentro da mulher. Se ele está em excesso muito tempo, não somente nesse momento, tá? O que ele vai provocar? Ele vai aumentar a produção de testosterona da mulher. Se a mulher aumenta a produção de testosterona, ela vai ter desde obesidade até acne, pelos, mais sebo, tá bem? Por isso que ela vai ter acne, né? E ela pode ter falta de menstruação e ela pode entrar numa menopausa precoce. Laura, e o que pode levar a esse excesso? Pasme, tá? Num adquirido, o estilo de vida, mas pode ser genético, tá bem? Um estilo de vida de uma alimentação sem nutrientes, de uma alimentação altamente industrializada, o que é muito corriqueiro. Pensa, a comida industrializada, ela é muito barata, né? E ela tem produtos que tornam elas deliciosas. Então, a população mais carente, ela vai preferir esses alimentos pelo preço. E algumas pessoas, elas vão preferir esse alimento
pelo sabor, né? Então, excesso de açúcar, excesso mesmo, estou dizendo excesso. Então, tudo isso pode levar a adquirir quantidade, oscilação hormonal, que a gente chama. Uma outra coisa eu tomava anticoncepcional. Eu parei já faz um tempo e eu tô tendo algum desses sintomas. Sim, sem natural. ser a perca da menstruação. Mas o resto, tudo eu tô tendo. Descontrolado, né? Tudo descontrolado. Uhum. Muito natural. Você tá vendo por que eu sou contra? Ainda mais vocês que começam tão jovens, tá? Isso é um assunto muito sério. Me perdoem, tá? Se as mães estiverem ouvindo, mas de repente elas vão entender o que eu tô falando. Mas tem mães que a menina chega nos seus 14, 15 anos, para elas não terem a dor de cabeça, entre aspas, de um neto, elas já levam a menina, a primeira coisa que elas fazem, levam a menina numa ginecologista e falam, me receita um anticoncepcional. Essa mãe se acha a moderna, tá? Eu jamais farei isso com a minha filha, tá bem? Ah, mas a filha dá pá virada. Eu entendo algumas atitudes, não julgo, mas assim, colocando vocês como mães, futuras mães de adolescente, eu acho que tem que pensar a educação, Danusa, né, por exemplo, que é mãe, tem que pensar a educação desde cedo. Mãe de menina, né, a Alex é mãe de menina também, né, é pai de menina, desculpa. Então, tem que pensar em tudo isso, tá bem? E, de uma forma geral, as adolescentes, independente de mãe ou não, eu tô transando, então eu preciso tomar anticoncepcional. Não, gente. Numa mulher moderna, independente da idade, independente da situação, da cidade que vive, vocês são esclarecidas, né? Então, começou a transar, não é pecado, é uma delícia. Faça isso mesmo, tá bem? Mas obrigue com que o rapaz use camisinha, certo? Não se prejudiquem, não se estraguem. É a saúde de vocês que está em jogo. Então, realmente é um assunto que, principalmente a enfermagem, vai ter que trabalhar muito nas comunidades. Então, são assuntos que vocês realmente têm que pensar. Questionar sobre isso, ler muito sobre isso, né? Porque são assuntos que vai fazer parte do cotidiano de vocês. Certo? Alguma pergunta? Ô, Laura. Oi. Fernanda? Tudo bom? Tudo, e Boa você? noite. Tudo. Deixa eu te perguntar, o micropolicisto é provocado pela progesterona, hormônio demais? E por que engorda? O excesso de hormônio, ele vai engordar. Até acabei de falar disso em algum momento, acho que foi aqui mesmo. O luteinizante, ele produz a progesterona. O excesso dele, em algum momento eu escrevi, não sei se é aqui, tá? Mas o aumento dele vai trazer obesidade para a mulher. Tá? Por quê? Porque são hormônios que naturalmente nos dão a gordura abdominal e de coxa, que é exatamente para preparar a mulher para o parir, tá? Para a gravidez contínua. Então, naturalmente. Eu tive que fazer cirurgia. O meu caso não teve remédio que conteve. Eu tive que fazer a cirurgia do ovário 2 vezes já. Para tirar? O que você... os micros. Você teve que tirar os micros. Tive que fazer uma prática no ovário para reduzir os micros, porque estava demais nos 2 ovários e estava me engordando muito e o médico não conseguiu o tratamento só com remédio. Só com remédio. E voltou? Não conseguiu. E voltou. Já é a 3ª vez. Agora, dessa vez, eu não fiz a cirurgia, não. Tô esperando um pouco para ver. E engorda demais a conta. Sim. Mexe com os hormônios. Todo o hormônio. Mexeu. Seria legal você procurar. Seria legal se você puder procurar um médico nutrólogo, tá? Alguém que mexa com fitoterápicos. Ah, é? E assim, se tiver um bom nutricionista, porque infelizmente, né, chamo muita atenção de vocês para isso. E já falei muito isso em sala de aula, né? Gente, quer ser nutricionista, tem que estudar muito. Muito, né? Por quê? Porque vocês são os médicos do planeta.
Canso de falar isso para vocês. Então, por exemplo, um nutricionista que mexe com fitoterápicos ou que tem um ótimo conhecimento de alimentação, conseguiria, Fernanda, te ajudar nesse quadro. Sim, porque a última vez que, em 2004, foi a minha primeira cirurgia. Eu tinha engordado mais de 15 quilos. Meu Deus. E aí eu não consegui mais de lá para cá, porque eu não era gorda. Eu sempre fui, assim, corpo normal. E aí eu não consegui mais reter, controlar a obesidade. Isso é típico do excesso de LH, que vai ser a mesma coisa que progesterona, tá? Sim, ele falou que ia aumentar cabelo, ia aumentar, às vezes, mancha na pele, a gordura, que é a principal. E aí ele fez uma redução, depois me deu cistodermoide, tive que tirar o ovário esquerdo, e fiquei só com o direito. E aí já fiz a segunda redução também do policisto. Você tem filho? E aí não tenho, eu já sou operada também, já fiz laqueadura. Então, quantos anos você tem? Eu tô com 38, vou fazer 39. Tá. Alguém fez uma pergunta aqui, gente. Foi você, Fernanda? Peraí. Não, peraí. Foi eu. É outra, Fernanda. Por que alguns médicos prescrevem anticoncepcional para tratamento de policisto? Seria o ideal? É mais fácil. É o que realmente faz com que reduza os policistos. Então, a maioria deles prescreve isso mesmo. Sim, tá? o tratamento foi isso. O meu último tratamento foi com o anticoncepcional mesmo. Vocês estão vendo para que serve o anticoncepcional? Para tratar, né? E aí, com o movimento feminista, também precisa ver como tem que estudar tudo, tá, gente? O movimento feminista, o anticoncepcional veio para mostrar liberdade para as mulheres. Reduz o crescimento populacional? Reduz, mas não é a coisa mais indicada para o resto da vida ficar tomando. Tanto que uma mulher que quer engravidar, ela tem que parar. E muitas vezes ela demora 1, 2 anos até depois que ela para conseguir engravidar. Né? Tá aí a Nara de exemplo, que acabou de falar que tá toda desregulada. Tá bem? A Nara, Laura, depois que agora as mulheres começaram a ter embolia pulmonar, trombose, por causa do anticoncepcional, então elas estão diminuindo bastante. Sim. Elas estão fazendo a opção de usar camisinha e não anticoncepcional. Pois é, não é muito melhor? Olha quanta Mas depois que surgiu tanta causa assim, né? Tanta doença assim. Sim, porque começou a ter um mercado farmacêutico absurdo, né? Laura. Oi. É o estrogênio que aumenta a deposição de gordura ou é o progesterona? Na verdade, os dois, tá? Na verdade, os dois trabalham concomitante. Mas o estrogênio é o que a maior característica dele é essa, entendeu? Entendi. Deixa eu mudar de... Oi, amor. Algum desses dois hormônios é o responsável, por exemplo, pelas cólicas, pelas dores menstruais? Sim, porque quando eles reduzem, tá? Esse que é o problema. Quando eles reduzem, automaticamente o endométrio entende que ele tem que morrer e morre. E aí é por isso, e aí o endométrio, lembra que ele é cheio de vaso sanguíneo? E aí inflama aquela região. E esse inflamar que é a dor de cólica. E então, ele também aumenta as contrações. Por exemplo, quem tem problema com dismenorreia, né? Tem que tomar remédio anticoncepcional, não tem outra coisa. Não tem. São tratamentos. Para isso que serve o remédio. Né? Mulher é um bicho bem complicado, né? O que eu ia falar mais alguma coisa? É tão complicado que é uma aula delícia. Vocês viram a aula de masculino? Ela vai assim, ó, pum, vapt-vupt. Não tem o que falar. Põe e tira, né?
Agora, a nossa não, a nossa é bem complexa, né? Qualidade, né, gente? Qualidade é outra história, né? Por isso que eu já desliguei o áudio do Alex e do Geraldo, porque eles podem falar o quanto eles quiserem que eu não vou escutar, tá? Ah, entrou aqui meu negócio. Bom, vamos lá. Aqui, as perguntas que vocês estavam fazendo, né? Vamos ver se eu lembro de... Érica, lembrei. Quando a gente tem estrógeno e progesterona aumentado, porque a mulher fecundou, o que eles não vão permitir, em algum lugar está escrito isso aí que eu não lembro onde, eles não vão permitir com que o endométrio tenha contrações. Tá bem? Que é exatamente para a mulher não abortar o óvulo fecundado. Olha que doido. Então, ele prepara toda a região. E mais uma coisa interessante que ele prepara. A parede da vagina fica preparada para, se o espermatozoide entrar, ele não vai ter sucesso de subida, porque nesse momento não é mais interessante para a mulher. Muito doido, né? Muito legal. Uma pergunta. A minha ginecologista, no caso, falou que a única opção para mim não tomar o anticoncepcional por via oral seria o DIU, mais o hormonal, né? Mas ele é muito caro. Além de caro, ele vai te dar um mal-estar danado. Tá? Eu tenho uma amiga que pagou R$2.500 para colocar e teve que tirar, porque ela passou muito mal e ela sempre foi magra, você não tem noção como ela subiu o peso dela. Não vale a pena. Não vale a pena. Tomar o ininterrupto pela questão da desnutrência. Sim. Fernanda, essa tua pergunta, ela é bastante polêmica, tá? Alguns mantêm a libido show de bola. E outros talvez diminua. Tá bem? Então, isso aqui vai depender muito do remédio. Tá? Bom, o que eu chamei a atenção para vocês na gravação, sempre olhem para esses gráficos, tá? Tentem entendê-los, porque é isso que vai ser o concurso de vocês. Então, olhem para eles, não fujam do olhar deles. Eu, quando eu era aluna, eu fugia. Eu falava, gente, que porra é essa? Não entendo isso daqui. Então, hoje eu chamo a atenção de vocês, porque me fez muita falta, tá? Então, lá, LH tá apontando pico, eu já sei que 2 horas antes ele aumentou, então ele vai provocar o quê? A ovulação. Certo? Ambos, aí agora aqui, ambos continuam, vamos pensar, tá? Ambos continuam aumentados, então aqui, ó, eles estão aumentados. Progesterona subiu, estrógeno está elevado. O que significa isso? Significa que a mulher fecundou. E se eles caíram? Significa que a mulher não fecundou. Tá? Se caiu, a mulher vai menstruar. Se manteve, a mulher fecundou. Tá? E, deixa eu ver. Bom, então, né, estrógeno ajuda na libido, mantém aí... Eu não vou falar uma besteira, não. Tô com vergonha. Fala, Não fala, vou. fala. Agora a gente quer saber. Gente, por isso que quanto mais vai ficando, pior vai ficando, ó. Tá vendo isso aqui que eu tô? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Vai ficando horrível, tá? É por isso. Certo? Vai aumentando aqui, ó. Tá bem? Aí depois fica tudo cacarento e aí entra na menopausa. Tá bom? Vai caindo, vai caindo. Muito. Tem que entrar na menopausa, né? Que aí já começa a parar de usar. Aí descamba de vez, né, amiga? Bom, então lá, menopausa. Falência, né, de ovário e de secreções. Falência, não vai mais ter a produção em quantidades ideais de hormônio. Morro de medo de chegar nesse trem aqui, viu? Vou ficar velha, caída, horrorosa. Tô chegando lá. Hoje conversei com uma aluna que está nessa sala e a mãe dela tem simplesmente 3 anos a menos que eu. Isso, gente, tô velha mesmo. Então, aqui cessa o ciclo ovariano, tá bom? Perguntas, dúvidas? Deixei para vocês no gravado alimentos, tá bem? Partindo sempre para a parte natural, né?
alimentos que ajudam. Tofu e a linhaça. Ah lá, a cara. A cara. É, dona Érica, viu? Então, são alimentos, eu tenho receita. Por exemplo, a linhaça. Coloca numa receita de bolo, vocês vão comer sem perceber. Né? Numa torta ou numa sopa, vocês comem sem perceber e tá fazendo super bem. Tofu, coloca... Eu faço sempre, tá? Tô ficando velha, né? Coloca shoyu e bota no forno. É uma delícia, gente. Claro que eu prefiro um parmesão, né? Óbvio. Mas não me pertence mais. Bom, anticoncepcionais Laura, já... Oi, o melão também, ele ajuda? ajuda. Dizem que ele é um hormônio natural, uma fruta que contém hormônio também para mulher, né? Sim, A todas, né? soja, né? Todas, na verdade. Vai ter algum componente, algum aminoácido que vai te ajudar em alguma coisa, tá bem? Todos os vegetais, todos os legumes e frutas vai ter sempre um aminoácido diferente, o contexto dele vai te ajudar. Ai, que... Tá? Brócolis, por exemplo, é fundamental. Tomate é fundamental. Ah, é? Sim. Tomate eu não sabia. Sim. Amora. Aí tem até uma controvérsia, né? Uma vez, vou contar para vocês, porque isso já tem muito tempo. Uma aluna descobriu que a amora e a soja fazia super bem para as questões de naturais de manter os hormônios da mulher tranquilos e tal. Não entrar em desequilíbrio. E aí, o que essa aluna fez? Um TCC em cima disso, onde ela levou, imagina levar para mim, uma caixinha daquele, que nem Molico, eu não sei o nome dessas marcas aí de suco, de caixinha de amora. Acho que era da Nestlé, eu não lembro. E aí eu falei, não tô acreditando que ela quer ainda que eu beba, né? Essa caixinha da Tetra Pak, mostrando que o suco daquilo ali ia fazer bem. Gente, é sódio, tá? Não tomem suco de caixinha, certo? Então, vocês imaginam que eu tive que destruir ela na banca, tá? Não tô me gabando disso, não é isso. Mas, nutricionistas, mais uma vez chama atenção. Vocês são os nossos médicos, de verdade. Então, porque o médico de verdade, ele é paliativo, ele não é preventivo, né? E a nutrição, ela é preventiva. E aí, então, uma outra também dizendo que a soja era super importante na menopausa, para as reposições naturais de estrógeno. Ótimo, é verdade, a soja. Mas qual soja? A do Brasil, transgênica? Cheia de como chama? De defensivos agrícolas? Jamais. A do Japão, que é natural, com certeza. Então, tudo isso, a gente não pode só ler o primeiro capítulo do livro. A gente tem que realmente se aprofundar naquilo que a gente está defendendo, tá? Pode falar. Isso que eu ia falar, eu conversei com uma japonesa uma vez, aí eu questionei ela, nossa, mas por que vocês japoneses não têm assim, você não vê japonês, é difícil ver ruga, né? Sim. Neles. Sim. Ela já era bem de idade, ela falou assim, você não tem noção, eu como tudo natural, e outra, a base de soja no meu país. Aí eu falei, que interessante. Mas assim, ela falou que não gostava de gordura, não gostava de açúcar, a soja dela que ela fazia é bem natural. Achei interessante isso. Sim. Porque Pode falar. Não, o mais interessante é que a comida do japonês, ela é quase crua, o que é muito mais importante ainda. Tá? Sim, porque ela falou. É interessante você conversar assim com outras pessoas assim de outros países que você aprende. Ela falou assim, a gente começou a conversar e eu achei interessante isso, porque se você notar, aqui no Brasil, o japonês ele envelhece muito mais rápido do que o japonês que realmente vive no Japão, né? Sim. Se fazer essa comparação, aí eu perguntei para ela. O motivo ela estava me explicando. É interessante, sim, a comida natural deles lá. Gostoso. Laura, o ano passado eu fiz um tratamento para o endométrio
porque o meu endométrio estava um pouco fino. Aí eu tive que ingerir, né? Vitamina C, vitamina E e a soja. Ajudou bastante. Mesmo sendo industrializada, ela ajudou bastante. Tanto o leite de soja, como o suco, e comer a soja, ajudou bastante. Para os obstetras, coisas de milímetros, que aumentou, que era o que precisava. Para eles foi bom, assim. Foi um resultado bom a gente teve. Legal, ótimo, bom saber que tem alguém que, né? Só um minutinho, Cássio. Cássio, desliga lá para mim a máquina. Desculpa, gente, dona de casa. Eu tô desesperada com a minha máquina, ó, que a secadora tá ligada e eu não posso sair daqui. O Guilherme, a sua pergunta, o ideal, né? Trocar a carne pela soja. É difícil responder, né? Imagina, os carnívoros, eles vão cair matando, tá bem? Seria uma substituição para quem é vegetariano, tá bem? Carne em excesso, lembra, ela, enfim, é muito difícil eu conversar com vocês sobre isso, porque a minha batalha é para eu me tornar, de fato, uma vegetariana. Tá? Laura. Oi. Pode deixar lá. Quando eles começam, né, a transição, né, que eles falam para o veganismo, para o vegetarianismo, eles substituem muitas das vezes a carne pela soja, né? Sim. Aí você comentou da industrialização, então, tipo, faria bem para o organismo da pessoa estar fazendo isso? Foi por isso que surgiu essa pergunta. Sim. Gui, eu adoraria comer soja, mas a soja do Brasil me amedronta. Mesmo a Letícia falando isso, tá? Me amedronta, porque é muito agrotóxico e ela é transgênica. Então eu tenho os meus receios, porque eu não sei o que pode tornar isso dentro de nós daqui a um tempo. Eu tenho medo do câncer, entendeu? Então é por isso que eu tenho as minhas ressalvas em relação à soja do Brasil, tá? Agora, se a gente conseguir uma orgânica, nossa, de olho fechado. Fala dele. O meu tratamento foi a curto prazo, né? Foi coisa de 4 meses, né? Então, não foi assim, tanto, né? Mas é de se estudar isso, né, Guilherme? Eu acho bacana. Principalmente vocês da nutrição. São respostas que seria legal vocês trazerem para nós, né? Laura. Oi, amor. Uma professora nossa da nutrição, ela disse que não era muito bom ficar trocando por causa do complexo B12 da carne. Sim, por isso que é muito complexo. Eu adoraria ser vegetariana, ela tá corretíssima. Mas eu não sou, porque eu nasci carnívora, né? Então Sim. é muito a partir ela acabava dizendo pra gente não influenciar muito nas pessoas serem vegetarianas. Isso. Mas se forem, para fazer suplementação. Corretíssimo. A grosso modo, tá? Quando a gente começa a comer a proteína da carne vermelha, o nosso corpo, se eu parar, ele vai sentir falta, porque a partir do momento que eu tive esses aminoácidos dentro de mim, ele vai produzir elementos, por exemplo, vitaminas do complexo B, ele vai produzir elementos que vão me dar uma estabilidade. A partir do momento que do nada eu tiro isso, enquanto o meu corpo, meu fígado tem uma reserva, ele vai estar utilizando. Depois, e eu não faço reposição, vamos pensar assim, tá? Depois de um tempo que acabou a reserva, aonde ele vai buscar? Meus músculos. Por isso que tem aquele vegetariano, aparência pele e osso, e amarelo, entendeu? Então ela está corretíssima. Não estimulem, porque vocês não sabem se a pessoa vai seguir, e a pessoa que segue, ela vai realmente estar muito bem acompanhada de vocês. Entendeu? É o Laura. que eu digo, eu gostaria muito, já diminuir pra caramba, porque eu sei que se eu colocar só um pouquinho dentro de mim, uma vez por mês, já vai ser o suficiente, entendeu? Então é isso que eu faço, tá? Fala. Eu sou vegetariana faz 2 anos e meio. Eu lembro que você falou, Marina. Não faz falta totalmente, eu vejo uma mudança muito grande no meu corpo. Com certeza. Vale a pena. Mas você faz reposição, porque você já foi carnívora. Ótimo.
Ótimo, acompanhe isso, tá? E leve isso sempre muito a sério, porque senão você pode desenvolver patologias. Tá? Laura, Oi. o Everson tá aqui escutando sua aula, tá aqui ele falando que no Brasil a soja ela não cresce se ela não for transgênica. Sim. E Sim. E por dou uma algum- aula para ele disso. ele tá falando aqui que a soja no Brasil não cresce. Para ela crescer, ela tem que ser transgênica. Senão ela... Não é bem isso. É porque quando você tem uma produção em alta escala, um monopólio, você deixa... Como eu posso explicar assim, muito rapidamente, para não ficar sem resposta. Imagina uma grande extensão. Pode ser soja, pode ser cana, pode ser o que for. Quando eu tenho uma grande extensão, eu destruí toda a microbiota, o ecossistema. Então, eu preciso realmente colocar agrotóxico. Senão, não vai, entendeu? Eu dou palestra disso. Então, alguns casos que fazem o orgânico, dá. Mas por quê? Porque é uma coisa mais reduzida e aí ele tem todo um contexto biológico no entorno, inclusive de insetos, tá? Que vão dar todo um equilíbrio que não vai necessitar do agrotóxico. Entendeu? Então, em alta escala, tem toda a razão. Tem gente entrando. Perguntas? Posso tocar? Bom, lembra que eu falei para vocês do anticoncepcional. Então, como que ele age dentro de nós? Ele vai enganar o nosso cérebro. A mulher vai ser engana lá a hipófise como se ela estivesse grávida o tempo inteiro. Todo mês ela está grávida para o cérebro, tá? Por quê? Porque não vai deixar com que o folículo lá, o ovário, com que ele trabalhe. Então, vai adormecer o trabalho de maturação dos óvulos. Então, a mulher menstrua, ela tem todas as outras situações. Por quê? Porque está envolvendo ovário e não as outras partes fisiológicas do corpo. Então, olha aqui, um folículo normal, né? Amadurecimento, expele, depois o corpo lúteo morre. Num caso de uma mulher que toma anticoncepcional, olha como tá os ovários, o ovário e os óvulos, tá sempre do mesmo jeito. Então, ela não vai expelir o óvulo lá para tubo uterino, tá? O hormônio da gravidez, né? Então a gente tem, obviamente, tudo que foi falado até agora: estrógeno e progesterona elevado, e mais um outro que entra da gravidez, que é o gonadotrofina coriônica. A gente falou do hormônio gonadotrófico anteriormente. Lembra? Os neurotransmissores inibitórios, dopamina e GABA, fazem com que o nosso hipotálamo libere os gonadotrópicos. Por quê? Porque daí eles vão manter folículo estimulante, luteinizante aumentado, consequentemente progesterona e estrógeno. Beleza? Aqui, acho tudo isso aqui, gente, a gente já foi falando, tá? Laura, Oi. o que seria corpo lutâneo? Lúteo, corpo lúteo. Lúteo. Lá dentro do ovário, tá? Depois que expele o óvulo, o que fica é o corpo lúteo. É o folículo que está maior. Certo? Obrigada. Aí eu terminei a primeira parte da aula, no slide anterior, e depois eu recomecei porque eu vi que estava ficando muito extenso, tá? Essa parte aqui eu acho que vocês não têm dúvidas, porque a semana passada eu falei sobre ela, certo? Tranquilo, né? O processo fecundou, as clivagens, em uma semana isso vai acontecer, o blastocisto ele vai então entrar lá na parede do endométrio, né? Cavou a parede do endométrio, aqui eu deixei uma parte escrita para vocês, tá bem? Deixa eu só ver alguma coisa aqui que tenho que falar. Não, tranquilo aqui. Essa parte se chama corona radiata, né? São células que ajudam a manter esse óvulo protegido e nutrido, tá bem? Só um parênteses, né? Quando começou a trabalhar as pesquisas sobre clonagem, conseguiram pegar essas células aqui, essas coronas aqui, e fazer delas
a clonagem, mas tudo isso ficou em estudo apenas porque depois foi proibida e etc. Lembra que eu falei para vocês lá no segundo, terceiro slide do muco que a mulher secreta, que ela lubrifica. Esse muco, e quando ela entra no orgasmo, que é o clitóris expelindo, todos esses mucos fazem com que o espermatozoide consiga subir mais rápido, tá bem? Do contrário, ele demoraria muito para chegar lá, tá? Um tempo que poderia ser prejudicial à fecundação. Aqui, né, eu consegui uns slides bonitos aqui para mostrar a implantação, e quando ele implanta, quando ele chega, ele está bem protegido dentro da parede do endométrio, e ele encontra, então, os vasos sanguíneos da mulher. Quando isso acontece, então, ele vai estar protegido. É isso aqui na 7ª semana. Ele vai estar protegido, então ele vai ter oxigenação e nutrientes, e aí começa então a formação da placenta. 50% do próprio óvulo fecundado e 50% do organismo materno, tá? E o líquido amniótico, a mesma coisa. Então aqui está mostrando ele já pronto para que agora o embrião se desenvolva. Aí aqui, né, gente, que ficou, o que eu mostrei aqui para vocês é que dentro dos 9 meses ou das 40 semanas de gestação, a mulher, por conta da progesterona e do estrógeno, ela vai ter triplicação de tudo dentro dela. Células, gordura, água, líquido, né? Tudo isso para deixar ela pronta para ela ter nutrientes necessários e um corpo fisiológico necessário para o desenvolvimento desse futuro, desse feto, né? No total, aqui eles até exageraram, no total a mulher pode ter um ganho aqui de 13 a 16 quilos. Mas conheço mulheres que não ganharam mais que 7 quilos. Então isso vai depender muito do estilo de vida dela. Tá bem? Quanto menos ela adquirir, melhor é para ela no pós-parto. Claro, durante o parto também, mas pensando aí na saúde dela e na estética no pós-parto, tá? Bom, seu cachorro tá aí, Letícia. Eu achei que ele tava no teu colo, tá lá. Bom, então é isso que eu tinha dito. Ah, mais uma coisa que eu falei aqui também, a ocitocina, né? Oci ou oxi, tanto faz, as duas formas estão corretas. Ela também é produzida lá na hipófise, tá? A gente vai ver isso semana que vem. Ela ajuda na produção de leite materno e pouco antes da mulher parir, né, de acontecer realmente a situação do bebê sair, ela aumenta e ajuda nas contrações, para facilitar a saída do bebê. Tudo isso, obviamente, pensando num parto normal, né? Beleza, gente? Ficou claro esse slide? Aí aqui, né, eu fiz um ciclo aqui mostrando que até a 9ª semana se chama período embrionário e a partir da 9ª semana passa a ser chamado então de feto, período fetal. É essa a diferença, né? E mostrando que um bebê de 500 gramas comprometido não vai sobreviver e entre 1.500, assim, a média 2 quilos, aí ele tem chance de sobrevida, mas é claro que ele vai ficar lá na incubadora, com todos os cuidados, a mãe vai para casa, mas ela vai visitar o bebê no hospital, até ele ficar bem desenvolvido, tá? Aqui começa então as semanas de gestação, né? Mais uma coisa que eu falei nos slides posteriores aí, é que antigamente se falava assim, um bebê que nasce de 7 meses sobrevive, um bebê que nasce de 8 nem sempre, isso é mentira, tá bem? Depois de 6 meses, o bebê que nasce, ele tem chance de sobreviver. Quanto mais tempo ele ficar dentro da mulher, mais chance ele tem. Por quê? Porque mais desenvolvido ele estará, é uma questão óbvia isso, tá bem? Então as lorotas do passado são popularidades que se esquece, tá? Aqui, né, mostrando com 12 semanas de gestação. Antes das 12 semanas, quando o bebê está se formando, o sangue que vai ser formado dentro dele é oriundo do saco vitelino. A gente já estudou isso em uma aula de sangue no primeiro semestre,
tá? Depois muda para fígado, baço, né? Então aqui está mostrando que com 12 semanas o processo de formação de sangue se inicia no baço, tá? Aí depois aqui com 16 semanas, chamei a atenção para vocês de uma menina, né? Que aí então ela vai ter os folículos já diferenciados e relembrando, né, que a menina nasce com todos os seus óvulos, tá bem? E aqui então o médico já conseguiria ver que é uma menina. Com 20 semanas, né? Então tem a produção do lanugo, que é aquela parte, aquela coisa esbranquiçada, sebosa, que a criança nasce com e vocês, enfermeiros, vão lá e limpam, tá bem? O lanugo, olha que bacana, né? Por que ele é fundamental? Para proteger esse bebê de não desidratar, para proteger a pele dele, porque ele está o tempo todo dentro da água, né? Então, aí isso protege totalmente ele para que ele realmente tenha uma pele preparada, pronta, boa, para quando for nascer. Quanto mais próximo ele tiver de nascer, mais gordura ele vai ganhar, tá bem? Lembrando que todo bebê que vai sair de uma mulher, a genética dela, a fisiologia dela é preparada para que essa criança nasça no orvalho e não no hospital, com coberta, com quentura, tudo isso. Por isso que ele ganha peso, tá? Falando a grosso modo, biologicamente, evolutivamente falando. Claro que hoje as nossas condições mudaram e é por isso também que as crianças conseguem sobreviver, né? Imagine a quantidade que morria antes. Bom, sistema respiratório. Com 6 meses, né, já começa aí a melhorar muito a parte do sistema respiratório. Produção do líquido surfactante, tá? Que é aquele que vai ajudar a pleura, como fala? O pulmão a se abrir quando a criança começar a respirar. E quando ela começa a respirar? Depois que ela nasce, né? Porque quando o médico, corta lá o cordão umbilical. Por isso que ele estimula ela, para ela assustar. Quando a gente assusta, a gente puxa ar para dentro, tá? Muito sábio, né, gente? Então é isso, tudo que eu falei eu já até passei desses slides aqui. É isso. Deixa eu interromper a gravação também.